Olá a todos, eu sou a Ana Santos e este é o meu podcast. O Plenity foi um projeto pensado para colocar à disposição de todos conhecimento e ferramentas para viver uma vida mais equilibrada e saudável, sem fundamentalismos ou mudanças radicais. A reeducação alimentar e de estilo de vida e o desenvolvimento pessoal são processos interligados e morosos. É uma construção diária e aqui vais encontrar muita informação a par da minha experiência pessoal e de alguns convidados sobre o que é isto de procurar uma vida mais harmoniosa em múltiplas vertentes. Muito obrigada por estares desse lado. Deixa-te levar durante os próximos minutos e boa viagem! Olá a todas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio. Hoje trago-vos uma pessoa muito especial. A Tatiana é mulher, é empreendedora, é criadora da empresa 5 Sentidos e é uma força da natureza. O seu Instagram é uma inspiração, dando-nos dicas e conteúdos preciosos sobre gestão da ansiedade e gestão emocional no geral, mostra-nos a beleza em estado puro. Neste podcast tratamos de conversar sobre saúde em geral, nutrição e desenvolvimento pessoal em particular e da forma como nos podemos sentir mais plenas. Sem nos perdermos na introdução, passo agora a palavra à Tatiana para que nos conte o que a faz sentir realmente plena. Conta-nos tudo, seja muito bem-vinda. Oh, Ana, antes de mais, muito grata, muito obrigada por este convite. É mesmo com muito prazer que eu estou contigo hoje aqui e acompanho o teu trabalho, a excelência deste trabalho, que é um trabalho de serviço público, não é? Que tu fazes. Portanto, eu estou mesmo muito grata, de coração cheio, por ter tido a oportunidade também de estar aqui contigo hoje. Olha, deixa-me pensar, o que é que me faz plena, não é? Há assim uma série de coisas, uma pluralidade de coisas que me fazem sentir plena, que estão relacionadas com os meus valores. Também a minha família, sem dúvida, os meus filhos, o meu marido, a minha família mais alargada, que tu conheces, o meu trabalho, porque, como sabes, eu sou muito curiosa e gosto sempre de estar a saber mais, acho sempre que tenho tudo para aprender, quanto mais sei, mais pequenina me sinto, portanto, invisto muito na minha formação profissional. As pessoas com quem me relaciono, que são assim a minha tribo, são assim um balão de oxigênio bom, não são muitas, mas são muito especiais. E sim, e fazem-me sentir, as pessoas com quem eu me rodeio fazem-me sentir também muito plena, os meus pacientes, portanto eu acho que consigo extrair assim o lado positivo da vida e de todas as coisas com as quais me vou cruzando, se tu quiseres, e me dão esta sensação de satisfação pessoal ou de realização pessoal que eu tenho. E que é tão importante, não é? Tatiana, tu és psicóloga, não é? Fizeste uma série de formações depois na área da psicologia, do desenvolvimento pessoal, e hoje eu gostaria de abordar aqui um tema que me é muito querido, justamente porque eu vou partilhando sempre com a minha comunidade que eu sofri de ansiedade durante muitos anos. Eu não posso dizer que já não sofro, porque há sempre aqueles momentos da vida em que volta tudo lá atrás e parece que já fizemos um longo caminho e depois estamos, afinal ainda estou aqui, não é? E eu acredito muito e cada vez mais nesta perspectiva funcional e holística de vermos a saúde e de vermos a saúde de uma forma integral. Para mim há cada vez menos uma dissociação entre saúde física e saúde emocional, mas há cada vez mais uma saúde única, um corpo único, porque se eu estiver em desequilíbrio do ponto de vista físico, há ali uma manifestação emocional e vice-versa, não é? Como é que, do ponto de vista da psicologia, tu consegues, tu enquadras esta perspectiva? É-te familiar? Concordas ou discordas? Porque, enfim, há sempre opiniões divergentes, não é? E a minha verdade não é uma verdade absoluta. Não, aliás, eu acredito cada vez mais que não há verdades absolutas, mas, de facto, como é que tu vês na tua experiência clínica, que tens uma vasta experiência já de consultório, não é? E que trabalhas muito estas questões da ansiedade, como é que tu vês esta doença? Olha, Ana, esta doença, não é? Há quem a chama assim o mal do século, se tu quiseres, não é? E é importante depois nós fazermos aqui algumas distinções. Relativamente àquilo que tu me perguntas e destes 18 anos assim, de prática clínica e de contacto com as pessoas, eu partilho bebo muito da tua posição, aqui da tua opinião, porque nós somos um ser, não é? Nós somos um ser completo, não é? Mente e corpo estão completamente interligados e seria um disparate, a meu ver,
ou é um disparate nós queremos dissociar duas realidades que estão tão intimamente interligadas. Portanto, não há saúde física sem saúde emocional, sem saúde mental, se tu quiseres, e não há saúde mental se o nosso corpo, se o nosso físico também não estiver bem, não acompanhar. Portanto, eu tenho uma visão holística da saúde e acho que grande parte até do meu sucesso, do sucesso da intervenção que eu faço, tem a ver exatamente com isto, ou seja, por cada pessoa que me procura e com quem eu tenho o privilégio de trabalhar, é um ser único e é um ser com uma narrativa, com uma história de vida que é completa, que precisa de ser contextualizado, que é completamente de uma outra pessoa diferente da outra pessoa que eu tenho a seguir. É muito importante eu perceber o que é que faz sentido àquela pessoa. Portanto, isto para te dizer o quê? Porque eu acompanho pessoas, eu sou psicóloga clínica, de orientação cognitiva ou comportamental. Em termos de evidência científica, isto para mim é importante porque é uma das abordagens da terapia com maior evidência científica em termos de resultados. Depois fiz a especialização nesta área da saúde mental em psiquiatria na Faculdade de Medicina do Porto, no São João. E isto para te dizer o quê? Porque quando as pessoas me procuram e me dizem: oh Tatiana, mas eu agora estava a pensar em fazer acupuntura ou agora vou fazer yoga, o que é que acha disto? Eu digo: eu acho ótimo. Porque exatamente para responder à pergunta que tu me estás a dizer, porque primeiro é importante nós percebermos que somos um ser, não é? Como tu estavas a dizer, que é importante nós termos esta visão holística, um ser total. É muito importante nós percebermos as crenças das pessoas, o que é que a pessoa acredita que vai funcionar ou que não vai funcionar naquela estrutura cognitiva. É muito importante nós percebermos que a saúde tem diferentes componentes. Portanto, a minha visão é tudo o que seja para ajudar. Não é? Claro que sim, tudo o que seja para ajudar faz todo o sentido e todas as terapias são complementares. Portanto, eu não tenho esta visão da medicina, se tu quiseres, da medicina tradicional, ou não defendo, pelo contrário, eu defendo uma intervenção holística integral, multidisciplinar, com a integração de diferentes terapias para podermos, de forma mais sustentada, termos resultados mais eficazes para aquela pessoa. E eu acho que tem sido também esta abordagem aberta e esta abordagem com curiosidade, que depois também me tem permitido trazer resultados tão bons, fazer esta equipa, não é, com quem nos procura, e ter resultados tão bons. Sim, é um dos temas que tu mais abordas no teu Instagram, não é? Nas tuas redes. Realmente a dinâmica da ansiedade aquilo que me provoca ansiedade a mim não é o mesmo que provoca ansiedade a ti, que provoca ansiedade a outros. Os gatilhos vão sendo diferentes, vão mudando ao longo da vida. Às vezes a base pode ser muito similar, não é? A origem pode ser muito similar, mas depois a forma como cada pessoa responde é muito diferente. E nesta perspectiva mais de uma abordagem mais de corpo físico, é muito interessante perceber que há muita gente que procura consultas de coaching ou de nutrição e que tem subjacente sempre, ou quase sempre, um problema emocional, mas ainda há muita resistência, pelo menos eu vejo isso, que ainda há muita resistência a procurar ajuda, ou eu acho que as pessoas até já procuram essa ajuda, mas ainda há muita vergonha em assumir que eu vou ao psicólogo, não é? Eu acho que ainda há muito tabu associado a isso. Não sei se tu tens a mesma perspectiva. Sim, olha, falando disso que tu me estavas a dizer e falando dos gatilhos, é importante nós percebermos uma coisa, que é, todos nós sentimos ansiedade, não é? A ansiedade é aqui, em termos filogenéticos, a ansiedade do medo, ou seja, em termos de evolução da espécie, foi o que nos permitiu chegar até hoje, portanto nenhum de nós vai deixar de sentir ansiedade, senão morríamos, e é bom sentirmos ansiedade. Agora, esta ansiedade é quando se torna clinicamente significativa, ou seja, quando assume uma intensidade, uma frequência, quando tem um impacto acentuado e negativo na nossa vida, deve-nos levar a procurar ajuda, não é? Uma coisa é eu sentir ansiedade pontualmente, em determinadas situações em que é suposto eu sentir ansiedade e está tudo bem, mas isto é uma ansiedade diferente de uma perturbação da ansiedade, ou seja, uma perturbação da ansiedade, eu já estou a falar aqui da experiência de níveis significativos de ansiedade, que causam mal-estar, que causam desconforto, causam impacto negativo na minha vida, em que em vez de me empurrarem para a frente, se quiseres, me bloqueiam e impedem-me de atingir os meus objetivos, não é? Isso é um dos sinais de alerta e levar-me a pedir ajuda. E aquilo que tu estavas a falar também, Ana, dos gatilhos, tem a ver com isto, tem a ver com o que te deixa ansiosa a ti é muito diferente do que me deixa ansiosa eventualmente a mim ou a outra pessoa, porque tem muito a ver com a nossa estrutura cognitiva, ou seja, mais do que a situação em si, mais do que aquilo que me acontece, é um significado, muitas vezes quase automático, se tu quisesses, quase como se fosse inconsciente, que eu dou àquilo que me acontece,
que faz com que eu me sinta de uma maneira ou outra. E se calhar há momentos da minha vida em que há uma determinada situação que nem me deixa ansiosa, mas numa outra fase da minha vida, aquela situação pode ser um gatilho para aumentar a minha ansiedade. E nós vamos ter que perceber o porquê. E tem muito a ver com a estrutura cognitiva. Por isso é que tu dizes, e bem, que subjacente a muitas dificuldades, não é? Muitas dificuldades, ou aqui muitos quadros, nós temos sempre depois esta componente emocional, porque tem subjacente o nosso mapa mental, ou seja, como é que nós funcionamos, que estímulos é que nós selecionamos do meio, que importância é que damos a determinadas coisas e desvalorizamos outras, com que lentes é que nós aumentamos aqui determinadas, o perigo, não é? Porque nas perturbações de ansiedade o que acontece é todas as ansiedades características da ansiedade entre si iguais. Às vezes o que acontece é diferem no objeto. Ou seja, enquanto se eu tiver uma fobia, tenho um medo irracional, aqui um medo específico de determinada situação ou objeto, se eu tiver uma ansiedade social, uma perturbação da ansiedade social, eu continuo a ter essa ansiedade, mas já direcionada para situações sociais, como falar em público, como fazer uma apresentação, como comer em público, não é? Se eu tiver, por exemplo, ataques de pânico, já posso ter medo, uma ansiedade irracional de estar, por exemplo, com agrofobia, sei lá, de estar num sítio fechado ou num sítio onde é difícil eu ter ajuda. Portanto, todas as perturbações de ansiedade clinicamente significativas partilham entre si características de ansiedade diferem no objeto. Está muito subjacente à estrutura cognitiva. E para a minha estrutura cognitiva, ou seja, para a forma como eu vejo o mundo, tem uma interferência enorme na nossa educação, daí eu ter feito depois formação na área da parentalidade, não é? A maneira como nós somos educados, claro que isto também não é causa e efeito, porque há uma série de variáveis, as experiências que nós vamos tendo com as pessoas que nos são significativas ao longo da vida, vão fazendo de mim quem eu sou hoje, não é? E o significado que eu atribuo a determinadas situações, e é isso que faz com que eu desenvolva ou não determinadas vulnerabilidades mais psicológicas. E sim, por exemplo, estava-me a lembrar, falaste agora na nutrição, nós sabemos que muitos das dificuldades ou dos problemas alimentares têm subjacentes aqui dificuldades emocionais, não é? Imenso, sim. Há muitos Entretanto, já estava a prever. Não, é verdade, há muitos distúrbios, não é? Especialmente ao nível gástrico, portanto, é o aparelho que é mais afetado ou que sofre mais com distúrbios de ansiedade, é justamente todo o aparelho gastrointestinal, não é? Portanto, temos muitas pessoas que têm úlcera gástrica, que pode ter origem nervosa, gastrites, sei lá, sem fim, doença crónica. Síndrome do cólon irritável, por exemplo. Exatamente. E depois todas as perturbações de microbiota intestinal que se sabe cada vez mais e que está cada vez mais comprovado por haver cada vez mais evidência científica da importância do eixo intestino-cérebro, não é? E nós sabemos do impacto que tem uma alteração de microbiota intestinal ao nível emocional. E hoje em dia, felizmente, já há cada vez mais manifestação científica no sentido de produzir ou de democratizar a utilização de psicobióticos para justamente ter resultados mais rápidos no tratamento de distúrbios emocionais. Portanto, acho que esta é a prova provada de que nós somos um corpo único, não é? E que temos que trabalhar em parceria e temos que trabalhar em complementariedade de disciplinas pelo bem maior do paciente. Sim, sem dúvida. Só assim é que faz sentido. Também porque só assim, nós estávamos a falar nisso há bocadinho, só assim é que nós vamos conseguir alcançar resultados, não é, que sejam mais duradouros, porque senão eu costumo dizer são assim paninhos quentes, ou seja, não é? É ali durante um tempinho a gente consegue remitir alguns sintomas, mas daqui a meio ano e daqui a um ano as taxas de recaídas vão ser muito frequentes. E depois são cada vez mais frustrantes, não é? Porque se a pessoa não se trata, porque isto obviamente tem a ver com o paciente, não é? O paciente pode ter à vontade para recorrer a uma série de terapias multidisciplinares ou não, ter mais resistência, e também está tudo certo. Eu acho que é um processo, não há certos nem errados, e nós todos estamos num caminho de progressão, de crescimento individual, não é? E eu também, à data de hoje, eu também não aceito tudo para mim, e por isso é normal que um paciente também não aceite tudo para si ou para o seu familiar, mas há aqui uma coisa que é muito importante, que é nós percebermos os resultados que um paciente que tem acompanhamento emocional e acompanhamento mais físico, digamos assim, obtém
de um paciente que tem só acompanhamento emocional ou que tem só um acompanhamento mais físico, não é? Há muitas vezes pessoas que nos procuram mais na componente mais física, numa perspectiva mais de cuidado do corpo físico e que querem uma pílula milagrosa, porque querem acabar com aquele sintoma. Dói o estômago. Ok, então o que é que eu posso fazer? Posso tomar qualquer coisa? Deixo de comer isto e resolvo o problema? Não, nós temos que perceber de onde é que vem a dor de estômago. E a dor de estômago não vem do sumo de limão que a pessoa toma todos os dias de manhã. A dor de estômago vem de uma alteração emocional que a pessoa sofreu que lhe provocou aquele desgaste da mucosa gástrica que depois se desencadeou numa úlcera, numa gastrite, no que seja, e que, em última instância, vai dar origem à dor de estômago. Mas a dor de estômago é só a ponta do iceberg. Nós depois temos que escalar, não é? Ir lá em baixo e perceber o que é que realmente está a provocar aquela dor. E há aqui uma coisa muito importante que tu falaste, que é, não há uma causa e efeito com a nossa educação, com os padrões com que nós fomos educados, ainda que saberás melhor do que eu a importância que tem uma... Que tenha uma influência muito grande. Claro. Sim, sim. Agora, é claro que, não é? Nós sabemos isso, dois irmãos educados pelos mesmos pais, ainda que em fases da vida diferentes, ou dois gêmeos, não é? Desenvolvem uma estrutura completamente diferente, porque dá toda a interação com o meio, com o ambiente e com as experiências que cada um vai tendo e com os significados que vai construindo. Mas nós precisamos, se tu quiseres, era isso que estavas a falar, de parar, de tomar consciência. As emoções são pistas, ou seja, são pistas que o nosso corpo nos dá, são sinais, é a forma que o corpo encontra, não é, de comunicar connosco, e nós muitas vezes valorizamos a parte física, procuramos ajuda pela parte física, como tu estavas a dizer, mas depois não queremos, também se calhar porque temos ainda algum medo, e há aqui ainda ao encontro da pergunta que me estavas a fazer, aqui algum preconceito relativamente a procurar ajuda, porque nós precisamos de deixar de estar só na ponta do iceberg e precisamos, não é, de aprofundar, de fazer este trabalho de desenvolvimento pessoal, de perceber quem somos, de perceber porque é que pensamos como pensamos, porque é que construímos determinados significados, de aceitar as nossas fragilidades, de, não é, ver aqui os nossos fantasmas. Toda a gente tem os seus, e quando nós aceitamos e temos esta consciência e esta clareza de procurar olhar para dentro com verdade, com a nossa verdade, claro que é o que tu dizes, cada um de nós está numa fase, está no seu processo, está numa fase diferente, nós também precisamos de ter tempo para aceitar, para chegar, não é, para perceber a fase em que estamos e aceitarmos aqui fazer este trabalho de desenvolvimento pessoal e interior, porque só assim é que nós vamos conseguir verdadeiramente atingir os resultados que os pacientes, que nós queremos, não é? E que o paciente, quando nos procura, também quer, não é? E fazer este caminho sem pressas, não é? Aqui ao ritmo da pessoa. Sem pressas é muito importante, sim. Aqui, até porque assim, nós somos uma construção de anos, não é? Imagina, nós, assim, uma construção de anos, andámos 40 anos, 30 anos, 50 anos, e portanto nós não vamos, esta questão de as pessoas terem a ideia errada, que agora tomamos alguma coisa, é muito rápido, quantas sessões são? Não sei, são as sessões que forem necessárias para podermos ficar bem, porque é um trabalho que dói, não é? Quando nós mexemos naquilo que nos fragiliza, é importante também fazermos em segurança, portanto tem que ser com tempo, com calma, com esta disposição para ir aceitando e integrando aquilo que vamos sentindo. E sim, ainda há um tabu muito grande, ainda há muito preconceito relativamente a procurar ajuda, aqui ao nível da saúde mental, sobretudo, e aqui ao nível psicológico, mesmo dos próprios profissionais de saúde mental. Ainda há muito um estigma e aqui um preconceito, não é? Mas eu não preciso, ou então uma coisa que eu ouço muito, não é? Olha, mas isso passa, ou isso vai passar, e eu costumo dizer, isto é negligência emocional, isto é negligência, não é? Isto vai passar, ou fala com um amigo, que não é? Se falares com alguém, portanto... Sim, ouve-se muito, ou então... Estás muito estressado, vai de férias que isso passa, não é? Tira umas férias, não é? Sim. E na verdade, vezes... naquele momento, não é? Naquele momento pode aliviar, mas não vai passar. Claro, sim, porque não se trata à base, mais uma vez, não é? Portanto, é só um adiar de situações e o que eu acho muito curioso, eu quando tirei a minha formação em meditação, a pessoa de meditação dizia qualquer coisa do género, eu não acho que seja corajosa por tentar mudar, eu acho que é corajoso alguém que está uma vida inteira a viver de forma desconfortável num corpo que não é seu.
num corpo abstrato, não é? Num corpo físico ou num corpo emocional, porque realmente é isso. É verdade que há sessões de terapia, e eu já partilhei isso num dos primeiros episódios do podcast, há sessões de terapia que são muito duras, porque nós mexemos em feridas muito profundas e que nem sempre estamos disponíveis ou que nem sempre conseguimos aceitar de uma forma imediata e é um processo que leva bastante tempo, mas é muito mais duro estarmos uma vida inteira a fugir disso. Agora também há uma coisa muito interessante que tu disseste, que é, estamos 30, 40, 50 anos a viver naquele corpo, a viver com aquelas dificuldades, limitações, seja o que for, e depois não podemos querer de um dia para o outro, em 3 sessões, alterar tudo, não é? Isto é um bocadinho aquilo que se passa na nutrição. Muitas das vezes as pessoas procuram um auxílio nutricional porque, imagina, sei lá, porque tem excesso de peso, que é um dos motivos muito comum. Mas a pessoa comeu mal durante 30 anos e agora em 3 meses quer perder todo o peso que ganhou e quer ficar super fit e quer... Não pode ser, é um processo de reeducação alimentar que tem que ser feito e as alterações têm que ser progressivas e têm que ser integradas, porque de outra forma fazer dieta 3 meses toda a gente consegue fazer, mal seja que não se consiga, com mais ou menos dificuldade. A dificuldade é reeducarmos-nos no sentido de passarmos a olhar para a comida de uma forma mais consciente e de uma forma mais amorosa para o nosso próprio corpo físico, não é? Isso é que é difícil. E também também há aqui, repara, muitas vezes quando o nosso comportamento tem sempre subjacente aquilo em que nós acreditamos, as nossas crenças, os pensamentos e as nossas crenças, que são ideias mais profundas do que eu acho, eu muitas vezes não tenho consciência, eu só sei criar de uma determinada maneira, que me comporto de uma determinada maneira, mas nem sei muitas vezes porquê, porque é um processo automático, não é? Também tem que ser para nós conseguirmos viver todos os dias, mas o que acontece é que a maioria das pessoas vive num conforto desconfortável, ou seja, a maioria das pessoas não se sente realizada, não se sente bem com o seu corpo, não se sente bem em muitas situações do seu dia-a-dia, vive com muita ansiedade, mas é um conforto desconfortável, ou seja, mas é conhecido, e a maioria das pessoas tem dificuldade em verdadeiramente mudar porque há um medo da incerteza, há um medo do desconhecido, e muitas vezes este medo do desconhecido está associado a muitas crenças que nós chamamos aqui em termos depois da autoestima, de eu não vou conseguir, eu não sou capaz, ou já não vale a pena, ou sempre fui assim, não é? E é este processo todo que tem que ser trabalhado para que a mudança efetiva possa acontecer, seja na nutrição, seja na parte da psicologia, seja em que área for, não é, este trabalho. Porque as nossas dificuldades também se mantêm, Ana, estávamos a falar desta questão das férias, por 2 processos, normalmente, que é por um processo de evitamento cognitivo ou comportamental, que é nós passamos a vida toda e as pessoas com a melhor das intenções, atenção, que é nós próprios no senso comum e também muitas vezes dizemos isso, que é, dizemos, olha, não estás triste ou estás aborrecido, olha, não penses nisso, vá lá, isso vai passar, não penses nisso. E ainda que esta verbalização seja com a melhor das intenções, a verdade é que é a pior coisinha que nós podemos fazer e dizer a uma pessoa, porque o não penses nisso vai fazer com que a pessoa ainda pense mais nisso, não é? É fácil nós percebermos. Eu costumo dar muito este exemplo, que é o nosso pensamento funciona como um elástico, que é, se eu tiver um elástico, sabem, daqueles que têm, quanto mais eu tento não pensar, quanto mais eu me esforço para avançar, quando eu deixo, vem com mais força. E em termos de programação neurolinguística, para eu não pensar numa coisa, eu tenho que pensar no que não vou pensar, portanto vou tornar isso mais presente. O truque é exatamente pensar, ou seja, o truque é exatamente acolher as emoções sem medo, acolher os pensamentos, perceber o que nos está a intoxicar, seja a nossa mente, seja o nosso corpo, para podermos depois nos focar numa solução. Porque se eu evitar pensar, eu só vou empurrar com a barriga, só vou arranjar, avolumar um problema que mais cedo ou mais tarde o nosso organismo, como tu bem sabes, é psicossomático, e o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, isto vai ter uma manifestação física. Todas as nossas dores emocionais têm manifestações físicas. Muitas vezes estamos a procurar ajuda física e precisamos tratar a parte emocional. Exatamente, sim, é mesmo isso. E tu falaste aqui de uma questão muito... Faz-me todo sentido. Tu falaste aqui de uma questão muito, muito importante, que é este conforto desconfortável, não é? Entre aspas, e eu vejo muito isso, principalmente em mulheres e mulheres mães, que tentam abraçar muitas tarefas e que acabam por deixar de se priorizar com a desculpa de que eu há uns tempos falava com uma mãe de 2 filhos adolescentes que me dizia, não, mas é que eu agora nem sequer tenho tempo, daqui a uns anos é que vais ver, porque com 2 filhos adolescentes é impossível, porque a minha vida são os miúdos. E digo, não, a vida de uma mulher não podem ser
os miúdos, por mais que isso seja super importante, e eu amo de paixão as minhas filhas, não, quer dizer, isso é inquestionável, não é? Mas a vida de uma pessoa não pode passar só por um pilar, seja ele qual for, seja os filhos, seja a relação amorosa, seja o trabalho, temos que ter aqui um equilíbrio difícil de equilibrar em muitos momentos, não é? Mas que não podemos, em momento algum, esquecermos de nós, porque senão os filhos vão crescer, a relação amorosa pode não dar certo, o trabalho pode deixar de ser trabalho e no fim estamos sem nada, não é? Se nos esquecermos de nós próprios e, portanto, acho que este também acho que isto também acredito que seja uma das causas ou uma das consequências da ansiedade hoje em dia neste padrão que nós vivemos, não é? Acho que nós vivemos todos muito em piloto automático, com muitos objetivos, muitas vezes com expectativas irrealistas, com uma necessidade e uma comparação também social muito grande, e com pouca clareza de quem somos, do que é que queremos ser, de onde é que queremos chegar. Eu percebo isso e concordo com isso que tu dizes, que é nós não devemos, não é? Nós não devemos, eu coloco assim, se calhar não devemos, só porque não nos faz bem, porque eu costumo dizer, a equipa vencedora não se mexe, ou seja, alguém que está e que está bem, para mim está tudo bem, claro. Mas realmente, não é? Quando nós fazemos toda a aposta só numa área da nossa vida, a vida fica desequilibrada. Eu costumo dar assim um exemplo de, é como se a nossa vida é como se fosse uma mesa, não é? Com quatro cantos, e tem uma toalha, se eu puxo muito só para um lado, a outra área fica a descoberto, fica desequilibrada. O truque é a toalha estar equilibrada nas diferentes áreas da nossa vida. É engraçado porque nós vivemos, como está a partilhar tudo contigo, em piloto automático, e nós temos muito esta ideia. Nós temos muito, no Tatiana Lobo Psi, que é o meu projeto no Instagram, eu acompanho muitas mulheres que são mães. E gerir a vida familiar e a vida profissional é desafiante, e é um desafio para todas nós, como é para mim, não é? Tenho dois, como é para ti que tens dois, mas a verdade, eu acho que prende-se outra vez com outras características do desenvolvimento pessoal, a verdade é que não há ninguém que tenha mais tempo, ou seja, nós todos temos exatamente o mesmo tempo, o meu dia é igual ao teu dia, o teu dia é igual ao dia, não é? Portanto, todas nós temos 24 horas. Agora, a maneira como nós gerimos as nossas prioridades no tempo é que é diferente, e nós precisamos, lá está outra vez as nossas crenças, não é? Quase como se nós vivemos também numa sociedade aqui, assim, com influências judaico-cristãs, que parece que nós não dedicarmos o tempo todo da nossa vida, ou todo o nosso tempo aos nossos filhos, estamos a ser péssimas mães, más mães, horríveis, egoístas, não é? E isto faz o quê? Isto faz com que eu me sinta culpada, e a culpa gera o quê? A culpa gera a ansiedade, e a ansiedade vai gerar se calhar um descontrole alimentar, vai gerar dificuldades no sono, vai gerar se calhar mais impulsividade, um humor mais, não é? Mais irritável, e aqui também prejudica as minhas relações interpessoais e até a minha vida profissional. E começa por isto, não é? Se é verdade que filhos felizes, pais felizes, também é muito verdade, pais felizes, filhos felizes, e para nós estarmos, não é? Para nós estarmos bem, precisamos estar realizadas, a primeira pergunta que tu fizeste, precisamos nos sentir plenas em várias áreas da nossa vida. Eu amo, tal como tu, ser mãe, adoro a especialidade da parentalidade, não me sentia satisfeita ou realizada se eu só fosse mãe. Tem que ser um complemento com as outras áreas, não é? Pelo menos da minha vida. Eu costumo também dar este exemplo, Ana, que é, se nós formos viajar de avião, e se houver um problema no avião, uma despressurização, se eu for com os meus filhos, eu costumo fazer esta pergunta: em quem é que nós colocamos a máscara de oxigênio? E a resposta natural das mães, não é? É neles, claro que eu coloco neles, mas não é essa a resposta. E quando vocês forem andar de avião, não é, se nós ouvirmos bem os hospedeiros, a resposta está: a máscara de oxigênio coloca-se primeiro nas mães, nos pais. Porquê? Porque só quando nós adultos estão autorregulados, ou seja, só quando eu asseguro o meu bem-estar, é que eu vou conseguir assegurar a segurança física, neste caso no avião, dos meus filhos. Portanto, só quando eu asseguro a minha saúde emocional, eu vou conseguir assegurar a saúde emocional dos meus filhos. Porque senão também vou estar a contribuir para ter crianças mais dependentes, pouco autónomas e mais inseguras, que é o que nós não queremos com a educação, não é? Nós queremos que os miúdos cresçam desencocados, felizes, autónomos e responsáveis, e está tudo interligado. Estas questõezinhas estão todas interligadas. O exemplo eu acho que é muito importante, eu já falei nisso noutros episódios também. O exemplo, por exemplo, ao nível da alimentação e na introdução alimentar em particular, é fundamental, não é? Uma família que não come legumes não pode querer que a criança coma sopa.
Não, isso acontece, não é? Ah, que o meu filho não come suco, mas tu comes. Ah, não, porque eu não gosto. Então não exijas, não é? Nós temos que ser exemplo, temos que ser modelo e temos que ser modelo também nesta priorização emocional, temos que ser modelo naquilo que é a prática da atividade física, porque também não podemos esperar que uma criança seja ativa fisicamente se nunca vê os pais praticar atividade física ou os cuidadores, e claro que isto é uma dinâmica difícil, agir em tantas frentes em 24 horas do dia, mas eu acredito profundamente que quando nós nos priorizamos, quando nós mães, nós mulheres, nos priorizamos e quando temos tempo para nós e vivemos mais autocentradas, mais conscientes, mais plenas daquilo que é uma vida equilibrada, depois também toda a dinâmica familiar acaba por responder, porque o nosso comportamento também acaba por regular o comportamento das pessoas que estão à nossa volta. É isso mesmo. É isso mesmo, totalmente, totalmente de acordo. Não é? Eu costumo dizer isto, nós pedimos muitas coisas, nós pedimos, exigimos muitas vezes que os miúdos façam muitas coisas que nós adultos não fazemos, e na verdade é isso que tu disseste, não é? As crianças veem e as crianças fazem, e mais do que a minha palavra, o meu comportamento, não é? Eu posso, o ideal é a bota bater com a perdigota, aquilo que eu digo, não é? Bater com aquilo que eu faço, mas os miúdos são muito atentos àquilo que nós fazemos, e nós dizemos muitas vezes aos miúdos para fazerem coisas que depois nós não fazemos essas coisas, e nós, não é? E para os miúdos serem autorregulados precisam, como tu disseste, esta regulação, ou seja, de nós próprios também sermos esse modelo de regulação emocional e comportamental para eles, com a certeza que não há ninguém perfeito e nós somos perfeitos na nossa imperfeição, ou seja, toda a gente falha e ainda bem, e está tudo bem às vezes não estar bem, ou seja, não há mal nenhum de eu não estar bem, pelo contrário. Está tudo certo, não é? E crianças felizes fazem birras e crianças felizes desafiam e está tudo bem. Que bom. Diana, acho que estamos quase a chegar ao fim. Eu queria só que me deixasses, se for possível, que não há, obviamente, respostas ideais, respostas perfeitas, mas assim, algumas dicas de controle de ansiedade, principalmente para mães, para mulheres, para pessoas que tenham esta multipluralidade Olha, de a nossa papéis. conversa foi aqui evoluindo e foi ótima e aqui muito bem, nós fomos aqui andando. Então, as pessoas perguntam muito isso, assim, estratégias. Eu costumo dizer sempre que, até tendo em conta esta visão holística, que a ansiedade tem 3 grandes componentes. Portanto, a ansiedade tem uma componente física, não é? Aquilo que nós sentimos no nosso corpo, a taquicardia, os tremores, o aperto no peito, a parte intestinal, ok? Tem uma componente comportamental, que é aquilo que eu faço ou aquilo que eu não faço, aquilo que eu faço com desconforto ou aquilo que eu evito por eu estar ansiosa, e tem uma grande componente cognitiva, que é eu sentir que a minha mente não desliga, estar, ou uma expressão em inglês overwhelmed, ou seja, muito, muito cheia, ter a minha mente completamente cheia de pensamentos e eu não consigo desligar. Portanto, se eu tivesse que vos deixar assim estratégias, não é? Estratégias para estas 3 grandes áreas, para a parte física, não é? Se nós queremos estratégias para, nós não podemos estar ansiosos e calmos ao mesmo tempo. Portanto, o princípio é, se eu quero estar mais relaxada, se eu quero estar mais serena e menos ansiosa, eu primeiro preciso identificar qual ou quais as componentes de ansiedade mais ativas em mim. Será que é mais física, mais cognitiva? Será mais cognitiva, mais comportamental? E depois estratégias para cada uma delas. Para a parte física, sem dúvida nenhuma, a respiração é a âncora ao momento presente, a nós estarmos no aqui e no agora, portanto há imensos exercícios de respiração, há a respiração 7-11, há a técnica que eu gosto muito, há um relaxamento muscular progressivo, há uma série de aplicações como a Headspace, como a Calm, que nós podemos fazer, portanto para a parte física, quem tem uma grande componente física da ansiedade, a componente da respiração, da meditação, a componente, há também algumas técnicas de grounding que depois também vão dar para a parte cognitiva. Portanto, para a parte física, sem dúvida, a respiração e a meditação, o relaxamento muscular progressivo. Depois, se os que te acompanham quiserem, eu posso partilhar também contigo uma série de exercícios mesmo, Boa, podemos disponibilizar escritos. Para a parte cognitiva, nós precisamos de aprender a sossegar a nossa mente, precisamos de fazer uma difusão cognitiva, ou seja, de perceber que pensar é diferente de acontecer, que a minha mente muitas vezes mente, agiganta ao perigo, e eu preciso de perceber que nem tudo o que a minha mente me diz é verdade e que eu tenho um grande poder.
todos os nossos órgãos do nosso corpo têm uma função e a função da mente é produzir pensamentos e vai ser sempre. Ou seja, nós temos uma mente muito tagarela que nos diz coisas muito negativas, então precisamos de fazer este exercício, não é? De ocupar o nosso fluxo cognitivo, não é só distrairmos, porque quando nós nos distraímos é verdade que a ansiedade deixa, mas o problema não fica resolvido. Nós precisamos de fazer um trabalho de construir um mapa mental, de ver as evidências a favor e contra os pensamentos e de aprender a criar visões alternativas, trabalhar a flexibilidade psicológica para criar visões alternativas aos pensamentos negativos e sossegar a mente. E aqui a meditação também ajuda como complemento do trabalho cognitivo que tem que ser feito. Depois, na parte comportamental, aí sim, é uma identificação dos medos e uma exposição em segurança, uma desensibilização sistemática no sentido de perceber que nós temos em nós todos os recursos necessários. Quando estamos verdadeiramente expostos e assumimos o compromisso, temos em nós todos os recursos necessários para fazer esta mudança a seu tempo. Depois poderia haver uma série de outras coisas, claro, a alimentação, nós sabemos que há alimentos que nos deixam mais cansados, mais ou menos ansiosos, somos também aquilo que comemos, o exercício físico, o contacto com a natureza, ou nos rodearmos de pessoas boas, não é? Daquelas pessoas que nos dão energia, somos a média das pessoas com quem convivemos. Não é? E isso é muito bom. Praticarmos um hobby, não é? Fazermos coisas que gostamos, ou seja, passarmos o nosso tempo de forma profícua, não é? Fazer coisas que nos dão verdadeiramente prazer e no fundo desfrutar deste caminho, que é prestar atenção e desfrutar, o apreciar das pequenas coisas da vida, que são grandes coisas, que são o melhor da vida, não é? São aquelas pequeninas, a felicidade é a soma de pequenas coisas do nosso dia. Portanto, não sei se me alonguei, Ana, tu é que estás aí o tempo, eu não sei. Está ótimo, não, está ótimo, estamos on the time, foi uma conversa ótima, acho que esclarecedora, deixámos algumas dicas práticas, que é sempre importante, alguma informação com a qual seguramente os nossos seguidores de parte a parte se irão, sem dúvida, identificar, e o meu objetivo era mesmo este, era tratar cada vez mais a terapia por tu, como eu costumo dizer, integrá-la de uma forma integral, passo a expressão, e fazer com que seja cada vez mais aceita e cada vez mais parte de uma sociedade mais equilibrada, porque eu acredito sinceramente que tem que passar por aqui, que tem que passar pela democratização da terapia emocional, tal e qual como se democratizou uma ida a um médico, uma ida a um nutricionista, enfim, a todas as áreas mais físicas. A terapia emocional é sem dúvida uma parte fundamental da nossa vida e a mim ajudou-me bastante a trabalhar este problema, e eu acredito que é uma peça-chave para muitas das pessoas que nos ouvem, principalmente para muitas mulheres que têm que atuar aqui em muitas frentes, e sem dúvida que isto pode dar uma ajuda de forma integral a todas as outras disciplinas que se querem numa vida mais plena. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada eu mais uma vez por teres aceito o convite. Quanto a vocês, muito obrigada por estarem desse lado, ouçam, partilhem, ativem as notificações do YouTube, comentem e façam com que este conteúdo chegue a cada vez mais pessoas, porque um mundo mais pleno depende de todos e a tua partilha pode realmente fazer a diferença na vida de alguém. E assim chegamos ao fim do episódio de hoje. Podes ver e rever nas plataformas Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Google Podcasts, SoundCloud e, claro, no meu canal de YouTube, em Planet by Ana Santos. Não te esqueças, subscreve o canal, ativa as notificações para não perderes as próximas novidades. Partilha no teu Instagram e com quem sintas que precisa desta mensagem e quem sabe podes ajudar a mudar a vida de alguém. Podes sempre seguir-me através do meu Instagram, em Planet by Ana Santos. Subscrevendo a newsletter ficas também a par de todas as novidades do blog. Até ao próximo episódio!